Ainda sobre o tema, a última semana de Daniel. Nesse texto que nós já fizemos um vídeo, já comentamos na primeira parte, a última semana de Daniel, um período de 7 anos, dividido por duas partes de 3 anos e meio. Exatamente o que vai acontecer, quais são os eventos mais importantes que a gente pode identificar dentro das Escrituras a respeito desta última semana de Daniel. Muito bem, o texto que nós lemos e que dá base para esta última semana está em Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está falando nesse texto sobre esta última semana. E alguns aspectos nós podemos destacar a partir desse versículo, e não somente dele, mas também tem outras passagens. Mas a partir dele, o que vai acontecer? Esta última semana de Daniel vai ter início com o arrebatamento da Igreja de Cristo. Arrebatada a Igreja de Cristo, a noiva, a maior parte da chamada cristandade vai ser perseguida violentamente, brutalmente, e serão mortos. A Bíblia será um livro selado. Ninguém mais vai poder pregar a Bíblia na terra. Não haverá mais reuniões cristãs. Então o nome de Cristo vai ser riscado da face da terra. E vai se levantar um grande imperador. E esse imperador vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, isto é, por 7 anos. E como nós sabemos que ele vai fazer uma aliança com Israel também? Porque também o texto fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então haverá uma aliança deste grande imperador mundial, que a Bíblia chama de Anticristo. Ele fará esta aliança, será uma aliança com os povos da terra para que ele possa implantar o seu falso reino de paz. Será uma falsa paz, né? Então ele fará também uma aliança com Israel. Israel também vai ter essa ilusão de que vai viver esta paz, vai ter finalmente a sua paz. E aí esta aliança, com certeza, será uma aliança política e também religiosa. Por quê? Porque eles voltarão a sacrificar. Provavelmente Israel vai voltar a ter o seu lugar do sacrifício. Não sabemos exatamente como será, se Israel vai recuperar o templo, o monte do templo, não sabemos exatamente como será. Mas o fato é que Israel voltará a realizar os seus sacrifícios, porque ele fará cessar o sacrifício. Então, nesta primeira parte, nesses primeiros 3 anos e meio, nós teremos então um grande imperador mundial que vai se levantar na face da terra, vai fazer aliança com muitos, né? Em algumas situações significa todos também. Então pode ser que esta aliança seja realmente mundial, totalmente abrangente, com nenhum tipo de oposição significativa, e também envolverá Israel. Israel vai fazer esta aliança, que é uma aliança política e também religiosa. E assim Israel vai estar acompanhando este grande imperador mundial. Ao mesmo tempo, aqueles cristãos entre os gentios que não forem arrebatados, eles serão perseguidos brutalmente e serão mortos. Muitos serão decapitados. Muitos também, creio que até a maioria, morrerá de fome ou morrerá de sede, morrerá nas circunstâncias de maior carência, porque irão para os desertos, para as cavernas, para os buracos da terra. E então não poderão comprar nem vender, porque eles não vão se deixar marcar. Então esta é a última oportunidade que o Senhor vai dar. O Senhor vai abrir para aqueles que não estavam preparados, para aqueles que não se prepararam para o arrebatamento. E aí virá a segunda parte da última semana de Daniel. Nesta segunda parte é a partir do momento em que Israel vai abrir os seus olhos, porque está escrito aqui no texto: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então Israel vai descobrir que ele não é o verdadeiro Messias, que aquele imperador mundial que fez uma aliança com eles não é de fato alguém vindo da parte de Deus, porque fazer cessar o sacrifício, fazer cessar a adoração, e a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, então isso abrirá os olhos da nação de Israel. Então será um tempo de muita perseguição para os judeus. É o que disse Jeremias: será o tempo da angústia de Jacó. Nessa segunda metade dos 7 anos da última semana será o tempo da angústia para Jacó. Jesus falou desse tempo, chamando esse tempo de a grande tribulação. E Deus então, na sua misericórdia, ele também vai selar, na metade desta semana ele vai selar 144 mil judeus messiânicos, isto é, são judeus que se converteram a Jesus, que compreenderam, entenderam que Jesus é o seu Messias. Então serão selados com o selo de Deus, isto é, com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo que sela a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, estes 144 mil serão selados e serão primícias para Deus e o Cordeiro, quando o Cordeiro
Cordeiro voltar para reinar sobre a terra e inaugurar o milênio a partir de Israel, a partir de Jerusalém. Esses 144 mil não morrerão. Mesmo diante da grande tribulação, eles não morrerão. E também será um tempo de juízo de Deus sobre todos os gentios da terra, porque rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então vejam que vai acontecer perseguição aos cristãos nominais, aos cristãos apóstatas, que são também os religiosos. Eles ficarão, mas terão uma oportunidade. Eu creio que a maioria vai se converter de verdade, vai lavar suas vestiduras e as alvejar no sangue do Cordeiro, porque ainda em Apocalipse 7 diz lá, quem são esses e de onde vieram? Então o anjo diz assim, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então são a parte daquela cristandade que não foi arrebatada e que foi duramente perseguida. Depois tem um tempo de Israel. Israel vai ser praticamente dizimado e todos os exércitos do anticristo vão cercar Israel, vão cercar a pequena nação de Israel para destruí-la e riscá-la literalmente do mapa, mas Jesus voltará visivelmente, todo olho verá, e então ele destruirá esses exércitos do anticristo, e o próprio anticristo e a besta lançará no lago do fogo, e ali vai inaugurar o milênio de Jesus Cristo, o reino de 1000 anos do descendente de Davi, a partir de Israel, a partir de Jerusalém. E assim a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Será um tempo de muita alegria, de muita justiça e de muita paz na face da terra, como nunca houve antes. Jesus reinando em Jerusalém e todas as nações subindo para adorar ao Senhor em Jerusalém, como diz lá no profeta, vinde subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Israel. Seus caminhos nos ensinarão e andaremos neles, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, compartilhe o link dele nos teus grupos de WhatsApp e não se esqueça, o Rei, o Cordeiro de Deus está voltando. É tempo de estarmos preparados.